falar do Fortaleza, né, que conseguiu esse resultado positivo. Eu até cheguei a falar na quinta-feira para Celso que o Fortaleza podia fazer aquele engatilhado assim de duas situações, assim, sabe? Encaminhou sua vaga para a semifinal da Sul-Americana e se vencesse o Curitiba, já que era o favorito para o duelo, também já criava uma situação B, né, Cássio? Que é aquela situação assim, não, pode ser que a gente não vá ser campeão da Sul-Americana, mas vamos guardar os pontos aqui na Série A, porque quando a gente, caso não consiga ser campeão, vai ter ainda um terreno para correr, para buscar essa vaga também via Série A. Então, o Fortaleza precisa torcer pelo Flamengo na Copa do Brasil. Assim, pensando pelo Flamengo na Copa do Brasil, porque o São Paulo está atrás dele, né? O Flamengo está na frente, ou seja, abriria uma vaga para baixo. E para o Botafogo, e se caso ele não for campeão da Sul-Americana, que é isso que o Minhoca está falando, porque se ele for campeão da Sul-Americana, está na Libertadores. Então, essa questão é só se não for. E se ele não for, que seja o Botafogo. Porque também renderia isso. E na posição que ele está hoje, acontecendo isso que eu falei, ele estaria na Libertadores de novo. Está em oitavo. E lembrando que ainda tem campeão da Libertadores. Você pode ter o Palmeiras ali como campeão da Libertadores. Pode ter. Olha só, tá cheio de brasileiro lá, né? O Inter não, o Fluminense ou Palmeiras. Ou seja, nesse ano tem hoje em dia até o nono, né? Já foi o nono, acho que teve já foi 9 equipes, só não foi G9 que o Atlético Paranaense, que foi o campeão da Sim, mas foram 9, já foram 9 brasileiros. Ele estava lá em 13º, 14º, coisa certo. assim. Mas o nono lugar do Brasil não herdou a vaga, não foi assim, não. Isso. Mas esse ano talvez possa acontecer isso. Mas, enfim, isso tudo caso o Fortaleza não faça história e não faça a parte. Não é que fazer a parte aqui, não, a parte dele, como se fosse uma coisa assim que está obrigado a fazer. Mas assim, mas que tem chance de fazer. Caso ele não faça a história, não conquiste a Sula, porque nesse momento, fazendo 3-1 na ida contra o América, sendo muito favorito na volta para ir para a semifinal, na hora que for para se confirmando para a semifinal, será a primeira vez no Nordeste, vai ficar 3 jogos do título. Aí você fala em título. Aí você fala assim, se o Fortaleza for campeão, você não vai ficar falando, não, pô, não sei se será que dá, não. Vai dar dizer assim, você vai dizer, ou é campeão ou não é campeão. Mas faltando 3 jogos, você olha dessa forma. Pô, se for campeão, ninguém vai pensar, pô, e se for para a final? Não, o cara perde. E se for campeão? Aí, se for campeão, tudo que a gente falou assim desse G9, G200 aí, nada disso vai importar. Mas, até para chegar para um jogo onde ele tem uma chance muito grande de se classificar, enorme, era quase classificado já. O gol do América só deixa ali uma luz para o América, vai fazer pelo menos um 2-0 forçar para os pênaltis. Mas assim, é muita coisa que o América tem que fazer. Mas esse jogo do Coritiba hoje foi para realmente não ter nenhuma quebra de foco para esse jogo da Sul-Americana. Aconteceu aquelas 4 derrotas seguidas, Minhoca, elas pareciam encaminhar-se a um cenário que, porra, logo agora, na hora que você está chegando na reta final, vai ficar ali nebuloso, você pensando assim, tá dando uma titubeada na classificação. Aí não, o time perde 4, depois já ganha 3 seguidas e vai como tem que ir para a Sul-Americana, completamente capaz. É mais time que o América e se chegar a semifinal será uma campanha de... Inclusive, se chegar, joga em casa a semifinal também. Tá? Isso, exatamente. Se classificar, Corinthians ou Estudiantes. Exatamente. A volta seria também no Castelão, o que mostra que a campanha é uma campanha muito pesada. Deixa eu só explicar aqui também mais um cenário que o Cássio acabou não citando, né? Eu vi aqui uma mensagem do Ângelo Rafael dizendo: torcer pelo cheirinho jamais, prefiro nem ir. Ele colocou. Só que tem não é torcer, não. Então é só você entender. Segue o São Paulo. O cara segue o São Paulo. Aí é que tá. E aí não tem nada a ver com o meu time, certo? Mas é um cenário que você não está lembrando. Pode acontecer, se o São Paulo for campeão da Copa do Brasil e da Sul-Americana, o São Paulo ele está indo assumir a vaga como campeão da Sul-Americana. O campeão da Copa do Brasil não é que o São Paulo não vai para a Libertadores. Não vai para o vice, que no caso seria o vice. Não vai em nenhuma hipótese. Vai para a Série A, ou seja, o G4 da Série A, que são 4 vagas diretas, se torna
G5, ou seja, 5 vagas diretas. Mas essa é mais difícil. O São Paulo tem que ganhar os 2 títulos. Exatamente. Mas assim... E para deixar bem claro, assim, a explicação mais simples sobre isso é que o regulamento não permite, sob nenhuma hipótese, que o vice-campeão da Copa do Brasil seja o representante do Brasil Libertadores. É só você pensar dessa forma. O vice-campeão da Copa do Brasil não tem vaga. E não existe essa conta. Ou vai o campeão, ou o campeão não vai. Ele vai por outra competição. Mas o vice não irá, não passa vaga. Só para esse negócio do Flamengo, para ver que é uma bobagem. Em 2017, quando o Flamengo fez a final da Sul-Americana contra o Independiente, aconteceu tudo. O Sport escapou ali. Se o Flamengo fosse campeão da Sul-Americana, exatamente, o Sport ia para fechar com os caras, assim, totalmente, meu irmão. Aí eu disse, pensa no dia, aí jogo do Maracanã perdeu nos pênaltis, não foi? Acho que foi. Se eu não me engano, foi. Não lembro, mas enfim, perdeu o título do Maracanã. Aí eu disse, porra, meu irmão, quer dizer que é assim que a turma fica. Assim, quando acontece, ou seja, não tem problema não, meu irmão. Veja, se o cara depender do título do Flamengo para ir para Libertadores, o cara não torce, pelo amor de Deus, pô. Isso para mim não seria dúvida. Não, pois é porque nunca. Tem torcedores e torcedores, né? Tem gente que mesmo assim vacina, né? E o cara tá falando isso agora, mas na hora que chegar a possibilidade for só essa. Mas, meu irmão, o Flamengo precisa ganhar. Porque o São Paulo já caiu na Sul-Americana. O cara assina. Hã? O cara assina. Aí tá, o São Paulo caiu na Sul-Americana, o Botafogo, enfim, a final vai ser LDU e Estudiantes, e o cara precisa que abrir a vaga da Copa do Brasil. Eu duvido que o cara... E é um terceiro ano seguido indo para a Libertadores, assim, tipo, veja só, aí... 2 anos seguidos já foi absurdo. O terceiro ano seguido, o cara assina na hora. Assim, quando o cara pensar mesmo. Veja só, o Botafogo nunca foi 3 vezes seguidas para a Libertadores, eu acho. Verdade. Enfim. Tá entendendo? O Botafogo foi lá, Taça Brasil, mas nem jogou, né? Porque o campeão disse assim: que isso, inclusive, Botafogo e Fortaleza, os dois deveriam ter jogado, não jogaram. Aí ele joga 73, vice-campeão brasileiro de 72. Joga. 92 foi vice, já não jogava, que já era Copa do Brasil. Joga 95, joga 96 como campeão de 95. Joga a de 2017, né? E acho que teve outra. Assim, o Botafogo... Foi 2017, né? Que o Grêmio foi campeão, não foi? Isso, 17. Foi no ano que ele Se eu não estiver falhando aqui, o Botafogo, para dar um exemplo, nunca jogou 3 vezes. Jair Ventura, eu lembro, foi 2017. Mas, enfim, o Fortaleza aí chegou aos 32 pontos. Está muito próximo, basicamente, né? Fortaleza vai garantir a sua permanência e vai bater o recorde de um clube nordestino nos pontos corridos. Vai para o 6º ano, né, da Série A. Vai quebrar a maldição. Mas eu sempre gosto de citar a fala do Léo do ano passado, que ele citava que, né, quando uma equipe é organizada, como o Fortaleza tem vencendo nos últimos anos, né, não tem maldição que apareça, né? Apesar de ter tido ali um determinado momento que ficou a preocupação depois daquelas 4 derrotas seguidas. Então, chega a 32... Foi mais organizado de todos que chegaram, todos os nordestinos que chegaram há 5 anos. Sim. O Bahia, quando é rebaixado, está num processo turbulento. O Ceará já estava dinamitado ali com o Robson de Castro naquele final. O Sport de Arnaldo Barros, pelo amor de Deus. E o Fortaleza, ele continua ainda num cenário de alta econômica, de subir, contratando jogador, comprando jogador, de tendo mais receita, de desenvolvendo novas ações. O 5º ano do Fortaleza, o Campeonato Brasileiro, minhoca, ainda não acabou. E aí até falo que o Fortaleza chegou a perder 4 jogos, e a gente estava falando só, o próximo contra o Santos pode flertar com a zona de rebaixamento. Ele foi lá e respondeu. Mas considerando agora que ele conseguiu se restabelecer nessa competição, o 5º ano do Fortaleza, nos pontos corridos, a gente está falando só de pontos corridos, tá, galera? Porque o Bahia passou 28 anos seguidos jogando o brasileiro. Mais do que isso, jogou 30, porque ainda tem os 2 do Roberto Gomes Pedrosa. O Bahia jogou de 69 até 98, sem parar. Então, assim, mas só de pontos corridos, aí o Fortaleza deverá estabelecer o recorde. E o 5º ano dele, para tentar chegar ao 6º, se você for pensar assim, o melhor... e é exatamente o que você trouxe de Léo, é o melhor 5º ano comparando com qualquer outro clube do Nordeste quando estava no 5º ano. Sim. É 97, Bahia. 97, ou seja, 29 anos, desculpa. Então é de 69
Não são 30 mesmo, porque não começa a ser 9, começa a 68. O Bahia joga o Robertão de 68. O Bahia jogou o Robertão de 68, 69 e 70. Não mudou de campeonato, né? Ou seja, são 30 campeonatos consecutivos. Fora a Taça Brasil ainda. O quinto ano do Fortaleza é o melhor. Você pode puxar pela memória dos outros. Todo mundo estava com problema no quinto ano. Estava lá, estava jogando a primeira divisão, estava lá lutando, ninguém foi rebaixado. Todos caíram na última rodada, assim, basicamente. Né? Na última rodada, a penúltima rodada, nenhum deles teve o Ceará ano passado já enfrentou o Juventude já rebaixado, né? Não, mas eu digo, nenhum foi a Chapecoense. Tipo, o cara não foi um saco, não foi um fantasma durante a competição. Não era Minardi, né? Não foi um Minardi. O cara lutou o campeonato e caiu ali. E o Fortaleza tem um perfil completamente diferente esse ano. Então, isso que Léo falou, Léo Fontenelle falou, para quem não conhece, é um grande torcedor do Ceará. O que Léo e comentarista contador do Fortaleza nas horas vagas, segundo. E contador do Fortaleza. ele foi muito assertivo nisso. Nos pontos corridos, o time que chegou ao quinto ano para virar para o sexto, esse ano é o que esteve mais bem preparado. Mais bem preparado. E aí, a gente vê que o Pedro colocou na tela aí, né, as equipes que tinham essa pontuação com 21 jogos disputados, basicamente ali, né, garantindo, claro, que não é todo ano de pontos corridos, que a gente teve o quinto colocado, o sexto, o sétimo indo para a Libertadores, né, teve anos que eram menos vagas, mas aí mostra que teve 4 equipes, né, 4 equipes que tiveram aí entre os 7 primeiros, Flamengo de 2017, o Atlético Mineiro de 2022, o Grêmio de 2007 e o Fluminense de 2020, equipes que chegaram ali numa pontuação que eu acho que vai ser por aí, viu, Pedro? Ali o sétimo colocado, 56, geralmente é ali beirando esse valor, né? 57 é o considerado 50% de todos os pontos possíveis, né? Se você é miserado, né? Que é 57, é vencer todos os jogos em casa e perder todos fora. Eu vou até trazer os blocos aqui do Fortaleza, né? Porque a meta de Libertadores coloca 9 pontos por bloco, com mais 3 no bloco extra, né? Que é o bloco dos das 2 últimas rodadas. Isso levaria a 57 pontos. Que é uma pontuação que te deixa ali normalmente em sexto, sétimo, por aí. O Fortaleza, ele finalizou o bloco 3 devendo 4 pontos. Só que ele já cumpriu a meta desse bloco 4. Ele já chegou a 9 pontos nesse bloco 4. Ele precisa agora, até o final do bloco 4, tentar equacionar esse déficit que ele tinha por conta do bloco 3, né? Ele tem 3 jogos para isso. Fluminense fora, Corinthians em casa e São Paulo fora. E se ele fizer 4 pontos nesses jogos, ele já fica ali dentro de uma meta de Libertadores. Para depois ir para um bloco 5, onde ele tem 4 jogos em casa. E os 2 jogos fora são contra Vasco e Bahia, que é um bloco bem simpático, embora tenha jogos complicados aí, como o Grêmio, como o próprio Botafogo, dentro do Castelão, né? Mas eu acho que se ele consegue zerar esse déficit aí nesse bloco, eu acho que ele vai para o bloco 5 para realmente confirmar a briga pela Libertadores, assim. Verdade, também acho. Eu acho que, claro que tem, assim, esses jogos aí do final do bloco 4, que você estava citando... É um bloco miserável agora. Assim, vamos dizer assim, que beleza, depois do bloco 4 facilita, mas o bloco 4 é chato. Tem uns detalhes aí do bloco 4, Cássio, que é o seguinte: o São Paulo, que vai ser o último jogo desse bloco, é exatamente entre as finais da Copa do Brasil. O São Paulo joga a ida, São Paulo enfrenta o Fortaleza, o São Paulo joga a volta contra o Flamengo. É claro que vai ser decidido amanhã, né? Quem é que joga. Veja só, o Morumbi tem 50 mil pessoas todos os jogos. Todos os jogos, Esse jogo vai ter 50 mil pessoas. Sobretudo, só se o São Paulo aconteceu o que aconteceu com o Atlético Paranaense naquela final com o Atlético Mineiro. Levam 4-0 na ida. Se for um resultado. A gente sabe nem onde vai ser a volta, tá? Vai ser sorteado até agora. Acho que é amanhã. Segunda-feira, amanhã. Saber onde é que vai ser, se a ida vai ser no Morumbi, se vai ser no Maracanã e tal. Sendo esse jogo entre as finais, independentemente de onde for a final, mesmo que a final seja fora de casa, tem que reverter um placar fora de casa, mas assim, vencer por um gol para forçar os pênaltis, é óbvio que o São Paulo vai poupar suas forças, mas para tentar focar o Flamengo nessa decisão.
Mas, por outro lado, é impossível não pegar esse jogo como um motivador. Então, assim, eu não acho que pode ser um jogo bom para o Fortaleza, mas é bom não achar que será tão acessível assim, Sim. tão positivo Não, assim. é como vou até citá-lo, você próprio. Você chegou a falar assim. Claro que é difícil enfrentar certos times. E é melhor ainda quando você Mas é sabe que melhor esses pegar times. assim. É melhor pegar assim do que com foco. Porque é bom lembrar, o São Paulo, ele tá com esse foco nas Copas e tudo mais, tanto que ele perdeu hoje para o América Mineiro, tendo um jogador a mais. Por exemplo, ele jogou contra o Bahia, jogou melhor do que contra o Bahia, empatou em 0-0, né? Ainda tem ali algumas situações que o São Paulo acaba se atrapalhando. Mas o Fortaleza, que ano passado até venceu, foi a primeira. Não sei se foi a primeira vitória no Morumbi, posso estar confundindo, ou depois de tantos anos não vencia no Morumbi, estou falando só Série A. Foi até o gol do Juninho Capixaba. Esse duelo, eu acho que se abre para o Fortaleza. Tentar vencer o Corinthians, que até foi um jogo muito lamentado no primeiro turno, onde o Fortaleza cedeu um empate no final. Esse jogo contra o Fluminense, é bom lembrar que é o pós-Libertadores do Fluminense, pós-Sul-Americana do Fortaleza, que é o jogo do próximo final de semana. O jogo está previsto para domingo. E eu acho que o Fortaleza também, assim, eu acho que jogo hoje está encaminhado para ser um jogo com 2 times classificados. Tudo indica que sim. Tudo indica, claro que, enfim, né? A gente vai saber. Veja só. Na quinta-feira. 50 mil no Maracanã também, tá? Só assim, não tem. Não vai ter atmosfera muito favorável, não. Dentro de campo, talvez em alguns momentos, mas assim, fora de campo, 50 mil nesse jogo. Se o Fluminense voltar, o Fluminense que já caiu 2 vezes para o Olímpia, inclusive no passado, pô. Aí finalmente eliminar o Olímpia e ir para a semifinal. E no caso do Fluminense, da semifinal do Fluminense, é uma semifinal onde, se for finalista, o jogo é no Maracanã, pô. Sim. Então deve ter um negócio, os caras devem estar uma coisa maluca. O Gabriel deve estar. Lembraram aqui, né, que o jogo vai ser em volta redonda, esse Fluminense Fortaleza, e lembraram também. Merda. Então esqueça que não é 50 mil, 15. Vai ser em volta redonda. E lembraram que o Fortaleza já tinha vencido o São Paulo em 2021, verdade, com o gol do Robson. E aí eu vou entrar até um pouquinho para falar do jogo. Você acompanhou, Cássio, o jogo do Fortaleza? Ou pegou uma parte, viu por cima? O do 3x1 agora? Não, sim. eu tava vendo Atlético Goianiense Vitória. Vitória. Né? Quando o cara tá na Série B, tem um imã que puxa as transmissões. Claro, e você tá certíssimo. Você fez o certo. O cara tá vendo assim, veja só, em situações normais, se Deus permitisse, assim, situações normais, tá vendo qualquer outra coisa. Mas aí quando o cara tá ali, o cara diz, vou dar uma olhadinha aqui, vou ver esse joguinho aqui. Mas eu vou te dizer que eu confesso que eu gosto de uma série B. O jogo foi bom, eu repito, o jogo foi bom. Eu acho maravilhoso, cara. Não, o jogo não interessa assim, se é Série B, Série Z. O jogo foi muito bom, Atlético Goianiense Vitória. Eu gosto de acompanhar a Série B do jogo mais tenebroso para o jogo melhor que possa ter na Série B. Porque eu gosto da organização da Série B. Dificilmente tem jogo adiado, é todo mundo ali. É corrida de kart. Quem é piloto chega na frente. Quem é piloto chega na frente. Antigamente tinha, hoje não tem mais não, mas antigamente era bom demais correr de kart. Era bom, eu já bati no resto. Luciano do Vale abriu um kartódromo no Recife. Luciano do Vale veio morar em Recife, foi morar em Porto de Galinhas, começou a transmitir o Campeonato Pernambucano e abriu um kartódromo assim imenso, que era tido aqui aquela coisa de Pernambucano, o maior kartódromo da América Latina, era assim. E era muito grande mesmo. E cabiam 12 pilotos. Porra, meu irmão, eu fui algumas vezes, era um negócio assim fantástico. O Bioca falou aí, ativou uma lembrança. O cartão do Luciano do Vale, muito bom. Mas enfim, voltando, o Campeonato de Cartas foi da Série B, né? Exatamente. Que é exatamente uma competição mais parecida. Mas né? Mas veja só, quando não me pertence, eu tento ver outra coisa. Eu tento ver assim outra coisa. Eu sempre gostei. Até mesmo com os dois cearenses, sem cearense, por exemplo, na Série B, eu sempre gosto de acompanhar. Mas, e aí sobre mas hoje, agora de noite, porra, como você falou, eram 5 jogos da Série A, pô, passando. Sim, A Série A estava toda passando. Acho que eram 4, né? Eram 4. Tinha 3. Porque a Série B ela ficou bem no meio, pô. Porque começou da tarde, aí com 18 horas ali começou. Foi 3-3. Atlético Goianiense e Vitória.
Aí teve os 18h30, ainda teve de 19. Mas é isso. Ia falar, Pedro? Difícil a resenha. Nem me lembro. Ah, não, Era sexta-feira legal a Série eu assisti o segundo tempo do esporte, sexta-feira. Se chegasse Sexta-feira muito tarde, hoje. veja só, perdesse teu tempo. Tu deveria ter assistido só os 5 primeiros minutos, pô. Tu viu os 5 primeiros minutos, depois tu ia Não, fazer qualquer eu outra vi coisa. Não, só mas O jogo mas, assim, acabou de 21h35. O jogo começou às 21h30, de 21h35 o jogo acabou. não, mas é porque você já estava naquela situação, o VDM já tinha acontecido, né? Mas para quem estava alheio a torcer pelo jogo, por exemplo, estava só ali acompanhando o jogo em si, o esporte tentando e jogando Não, o bola jogo na foi área. pilhado e tal, foi pilhado, se Exatamente. batalhado Então até é o final, legal, não pô. sei O o cara, quê. o cara tá Mas, meu irmão, acompanhando. mas quem conhece, quem vê com outros olhos ali, sabe que essa bola vai entrar? Nunca. Nunca. Mas o pior que pareceu isso mesmo. Deixa eu só falar um pouquinho do que foi o jogo de hoje do Fortaleza contra o Curitiba. Claro, foi uma vitória merecida do Fortaleza e tal. E eu tenho pontuado aqui algumas vezes, porque o que é que a gente geralmente faz aqui no 45, né, Cássio? A gente fala muito do aperreio, do nervosão, sabe assim, do empate tá ok. Não, o empate tá bom, velho. Empatar em casa contra o Atlético Mineiro tá maravilhoso. Jogar fora de casa, enfrentar uma equipe ali que tá ali como 14º colocado, empatar, tá bom e tal. E o Fortaleza, nos últimos anos, ele mudou um pouco essa relação Mudou. da expectativa, porque sempre a gente tem que, obviamente, exaltar o Fortaleza. E eu sempre eu reforço isso. Só que eu sempre gosto de fazer a ponderação, porque uma equipe, quando está na parte de cima, ela tem que ter um cuidado maior. Na minha avaliação, ela tem que ter um cuidado maior. Ela não pode relaxar. O próprio Fortaleza, por exemplo, né, o bloco 3 aí que está na tela para quem está acompanhando, mostrou isso. Quando você acha que as coisas já estão resolvidas, Fortaleza terminou ali os 2 primeiros blocos com 20 pontos, com 12 rodadas disputadas, estava com tranquilidade. Só que aí soma apenas 3 no bloco 3, e eu já citava isso em alguns jogos ali, quando o Fortaleza estava com os 20 pontos, que eu falei, olha, cuidado, isso aqui, o Vojvoda tem que ter cuidado, jogador tal, certa situação. E eu gosto de citar essas ponderações para o Fortaleza. Eu cheguei a falar aqui na quinta-feira para o jogo do América Mineiro, era um jogo onde o Fortaleza, como diria Maestro Júnior, eu até citei aqui na quinta-feira, enfiou a faca, gira a faca, entendeu? Mata o jogo logo, pô. Era para ter É muito bom resolvido. essa analogia ao vivo, né? Assim, toda vez que Pois eu é, escuto assim, eu porque, sempre acho ela assim, eu sempre acho ela muito boa. Cássio, 3-0, 3-0, se o Fortaleza tivesse confirmado contra o América Mineiro, ou ter feito o quarto gol, 4-1, o América Mineiro não teria mandado ninguém, talvez nem um treinador e tal. Claro que o fato, eu acho que até teve um fator positivo para o Fortaleza, para juntar esse resultado de hoje contra o Curitiba. O fato do América Mineiro ter vencido, o fato do Santos ter perdido e o Bahia ter perdido, na ótica do América Mineiro opa, o jogo contra o Santos agora tal qual a gente citou, né? O Pedro citou, jogo de 300 pontos para o Vasco, é jogo de 300 pontos para o América Mineiro no próximo final de semana. Mas para um time que não ganha tantos jogos, não vem ganhando tantos jogos, melhor dizendo, eu acharia mais prudente pelo lado do América encarar o jogo. O América virou franco atirador nesse confronto. Basicamente um franco atirador. Mas de vez em quando dá um revés. O Sport levou um 2-0 de São Paulo, foi lá, fez 3-1 e levou para os pênaltis, que acabou caindo. Mas assim, sabe-se lá como, venceu por 3-1, ainda levando um gol na saída. O Sport era um franco atirador naquele jogo, o América Mineiro é um franco atirador ainda maior agora, porque na lanterna e tal. Mas depois, trazendo exatamente o ponto que você falou, Minhoca, de ter acabado de vencer o São Paulo e ter um jogo crucial contra o Santos, e a gente até falou que era a questão do treino. O América não deveria, não é que deveria, eu acho que não irá desperdiçar a oportunidade de tentar fazer um grande jogo contra o Fortaleza como um preparatório para o jogo contra o Santos, porque simplesmente poupar os jogadores. Assim, é poupar um time que não rende tanto. É muito melhor fazer o time render. Talvez nesse momento, mais do que poupar esses jogadores contra o Santos, talvez seja para o time nessa situação mais interessante que esse time consiga vai ter um jogo, usar esse jogo para tentar render melhor. Porque se mesmo que eventualmente não consiga vaga, empatou o jogo, o próprio Libertar perdeu o jogo empatou na volta, Defensores. sim, Jogou sim. muito.
jogou muito melhor na volta contra o Castelão. Sim. Veio basicamente porque perdi e tal, começou o jogo, ali começou a endurecer e tal, fazendo 1-0, até quase levando ali, estendendo a disputa. O América talvez venha fazer isso. Eu acho que o América vai usar, em vez de usar essa partida para descansar contra o Santos, eu acho que ele vai tentar usar para dar um pouco mais de solidez que ele conseguiu contra o São Paulo. Eu vejo dessa forma, porque ele não é um time que tem muitas vitórias para ficar se poupando ou que tenha o time todo encaixado contra o Santos. É muito melhor, entre aspas, treinar nesse jogo. Pode porque ser. O desafio técnico é muito bom. Não, eu só estou dizendo que assim, a missão é quase o jogo que, pelo menos eu pensando assim de uma maneira mais fria, mais valioso para o América, o contexto, né, de jogo, porque o contexto do Fortaleza você já começa perdendo por 2 gols de diferença, né? Você precisa tirar num Castelão lotado, que deve bater mais de 50 mil pessoas nesse jogo, facilmente, uma diferença muito grande. Então, isso pode gerar um desgaste maior, e aí eu não sei se o Bustos, treinador do América, vai mesmo com a força máxima, vai segurar algum atleta, ou vai deixar algum jogador no banco. Ele, no jogo de ida, por exemplo, ele colocou o Mastriani, que é até o artilheiro da Sul-Americana, no banco, e depois, quando entrou, fez o gol que diminuiu. E aí, um ponto que eu quero destacar do Fortaleza, que tem a ver com o que aconteceu hoje em campo, e que serve de uma certa forma para esse jogo também do América Mineiro na quinta-feira. Eu já vinha falando há um tempo que os primeiros tempos do Fortaleza não estavam bons, e o segundo tempo, se o Fortaleza não toma o primeiro gol, o Fortaleza, e muitas vezes, conseguia vir com jogadores do banco para resolver a partida. O que tem acontecido recentemente é o contrário. O Fortaleza tem feito excelentes primeiros tempos, jogando muito bem o primeiro tempo, apesar de que hoje, e aí, dando até mérito ao Curitiba, o Curitiba fez uma pressão, aliás, uma marcação muito bem feita, a gente até citou aqui. Fortaleza teve muita dificuldade de encontrar espaços, assim, muita dificuldade mesmo de fazer jogadas. Tanto é que antes dos 2 gols marcados, a melhor chance do Fortaleza foi uma jogada do Guilherme pela esquerda, que aliás está jogando muito bem pelo Fortaleza, colocou na cabeça do Lucero, colocou a bola no travessão. De resto, realmente foi um primeiro tempo amarrado, difícil, em que a equipe do Curitiba, com algumas bolas paradas, que era uma coisa que eu ressaltei isso na transmissão da rádio, falei, Fortaleza tem que ter cuidado com essa bola parada com essa bola parada do Curitiba, porque a bola parada defensiva do Fortaleza, né, a jogada aérea, eu acho muito ruim. Na temporada eu considero muito ruim. E o Fortaleza consegue fazer o gol numa penalidade. Curiosamente, o Robson, que a gente estava citando aqui, fez uma penalidade bem boba. E aí, claro, né, o Fortaleza tem nada a ver com isso. O Lucero foi lá, marcou o seu gol de pênalti. Aliás, nenhuma cobrança desperdiçada. Acho que a 4ª penalidade dele com a camisa do Fortaleza e a 4ª convertida. E quando eu falava na rádio que era para o Fortaleza ter um pouquinho mais de tranquilidade e arrumar isso na volta do segundo tempo, porque o Curitiba ia ficar mais desesperado, sai a jogada do segundo gol, o Pedro Augusto meteu uma bola muito bonita ali para o Guilherme. Olha que coisa, o Guilherme perderia o gol, mas por uma felicidade, o homem parece estar iluminado, a bola bate nele e se torna uma assistência para o Lucero fazer o segundo gol. Quando vai para o segundo tempo, o Fortaleza ainda é melhor no começo da partida, faz o terceiro gol, exatamente. Meu Deus do céu, agora o pessoal até para me ajudar aí. O terceiro gol do Fortaleza foi marcado por quem, gente? Marinho. Foi. Quem? Marinho, é verdade. Que aí foi, para quem viu o lance, sabe o quão bizarro foi o gol. Uma falta que não foi com tanta força assim, e o goleiro do Curitiba aceitou aquele frango clássico, né? Aquela encaixada de bola, que a bola vai e passa de fato debaixo das pernas. E ali, depois do 3-0, o Fortaleza, aí é que tá. Decidiu o seu jogo. Decidia, e aí eu vou colocar aqui um pequeno asterisco, porque é óbvio que o Fortaleza dificilmente perderia esse jogo. Porém, e aí uma coisa que eu estava citando, acabei de citar, essa questão da bola parada defensiva, eu sinto que o Fortaleza, às vezes, ele não consegue conter o adversário para esse tipo de jogada. Às vezes até tira, mas tomou um gol com uma facilidade incrível. Assim. O jogador do Curitiba vem de trás, desatenção, não pode acontecer isso, porque, como eu falo, no mata-mata, o time não desiste. O América Mineiro é exemplo claro de que ele não desistiu na fase de grupos, se classificou ali na última bola, foi assim que também se classificou contra o Bragantino, né, para chegar nessas quartas de final. No ano passado, na Libertadores,
foi também garantindo ali, através de penalidades, a classificação, quando conseguiu fazer 3 gols em cima do Guarani lá no Paraguai, foi pegar um 0-3 para se transformar num 3-3. Então é por isso que o Fortaleza tem que estar atento para esse jogo da quinta, e se você joga com a guarda baixa, achando que nada vai acontecer, pode acontecer, porque depois que tomou o 3-1, isso é verdade, a bola ficou com o Curitiba, e aí sai uma penalidade absurda, marcada assim. Nada justifica o que o árbitro marcou, até porque nada aconteceu. O Robson simplesmente se joga ali, tem um braço do Tite, mas que nada impede a projeção do Robson. O Robson simplesmente se jogou naquela situação. O VAR chamou o árbitro principal e ele manteve aquele tipo de avaliação que certamente assim não é lance para nem lance subjetivo, é lance realmente você vê que o jogador, no caso o Robson, forçou ali uma penalidade e que poderia ter gerado o susto que o Fortaleza, né, poderia ter gerado para a partida, né? Um 3-2, e aí o Curitiba mais animado poderia gerar o problema. E é o mesmo cenário que o Fortaleza tem que ter total atenção para o jogo da quinta-feira. No jogo da quinta-feira, o Fortaleza não pode tomar o primeiro gol. Se o Fortaleza tomar o primeiro gol da partida, se torna um jogo muito parecido com o que se tornou o jogo contra o Libertad, apesar de que o gol do Libertad ia para os pênaltis. O primeiro gol do América não vai levar para os pênaltis. Fortaleza ainda segue avançando. Fala, Cássio. Não, é só sobre a Sul-Americana trazer uma pergunta que tinha falado aqui, a turma no chat, que acabou falando, interagindo um pouco, mas teve uma pergunta interessante que ela falou assim: qual seria, isso é para o debate, mas só para dizer que eu estou lendo aqui, vou falar rapidamente, qual seria o tamanho da carta se o Fortaleza fosse campeão da Sul-Americana? Entraria para o G3? Isso, se acontecesse, isso seria a pauta de um programa inteiro, fique certo, com todos os dados e tal. O que dá para dizer é que seria uma carta fortíssima, mas isso não é o único critério de avaliação, não pode ser dessa forma. O título da Chapecoense não mudou toda a lógica do futebol catarinense. Em relação ao Figueirense, obviamente os torcedores do Figueirense e do Avaí devem escutar um bocado, mas não mudou necessariamente, melhor dizendo, a configuração. Só estou dando um exemplo bem assim. Mas tem vários outros cenários. Do Super Dashboard que Pedro fez, dá para dizer um dado ali, hoje ainda, e quando ele fala do G3, eu acho que ele está se referindo a... Bahia Esporte, e aí no caso, assumindo o lugar... Tirar o Vitória. Imagino que ele tenha se referido ao Vitória. Já que o Vitória não tem um título assim, dessa forma. Mas o Vitória ainda tem 400 jogos de Série A a mais do que Fortaleza. Só para dizer, veja só, é muita coisa. Assim, só para dizer assim, o título seria uma carta gigantesca, mas existem outras cartas. Nem estou dando a minha resposta. Estou dizendo que não só pode simplesmente botar o troféu assim, porque se fosse assim, o São Caetano decidiu a Libertadores. Porra, é óbvio que o Fortaleza não é São Caetano. Estou falando de um exemplo mais drástico possível. O São Caetano decidiu a Libertadores com o Olímpia, com a maior vantagem assim, ganhou o jogo de ida, foi para o intervalo, ganhando na volta também, ganhou de 1-0 em Assunção do Olímpia, estava ganhando no Pacaembu na volta 1-0, perdeu 2-1 e perdeu nos pênaltis. Se ele tivesse sido campeão da Libertadores em 2002, ele teria sido campeão antes do Corinthians. O Guarani, quando foi campeão brasileiro em 78, o Corinthians só foi ser campeão brasileiro 12 anos depois, em 1990. O torcedor do Guarani tirava onda com o do Corinthians, certamente. Assim, pelo amor de Deus, o torcedor do Corinthians deve ter escutado um bocado. Pô, o Guarani é o clube interior e tal, não tinha nem título paulista, mas já tinha o brasileiro. Mas aquilo não invertia a lógica necessariamente. E eu estou só dando exemplos gráficos, porque, obviamente, a distância do Guarani para o Corinthians é muito maior do que a do Fortaleza para o Vitória. E a do São Caetano do Corinthians, então, pelo amor de Deus. Eu só estou dando exemplos de conquistas que estavam ali. Uma delas escapou, que foi do São Caetano, e outra efetivamente foi conquistada, que é o caso do Guarani ou da própria Chapecoense, que ganhou a Sul-Americana. E conquistou a Sul-Americana. Agora, que seria uma carta? Seria, primeiro, porque no Nordeste, a gente avalia aqui, eu falei Santa Catarina como estado, e no Nordeste a gente avalia um cenário mais amplo, né? Seria para uma região inteira, e não é o caso do Sul, porque no Sul tem o Atlético parece que tem a Sul-Americana, né? O Atlético só foi ganhar depois, na verdade, a Chapecoense ganha antes do Atlético, o Atlético depois ganha em 18 e 2020. É 20 ou 21, né? 21. 18 e 21. Mas os gaúchos eram campeões do mundo já e tal. Mas no Nordeste, seria a primeira conquista da história do Nordeste. Seria uma conquista
dentro do Centenário, em Montevidéu, porque o jogo será lá, né? A final será lá. Seria só a segunda final internacional. Deixa eu ver quantas participações tem. Eu tenho esse dado aqui. Ranking lá no blog, juntando todas as competições. São 39 participações, desde o Bahia na Libertadores de 60, juntando Copa Comebol, Sul-Americana, Libertadores, enfim. 39 participações, já contando com essa de Fortaleza, ou seja, das 38 anteriores, que inclui a do próprio Fortaleza na Libertadores, né? Porque o Fortaleza tem 2 participações internacionais esse ano. Em 38, uma final com o CSA em 1999. Então, assim, é uma coisa, se acontecesse, a final já seria muito grande, o título seria gigantesco. Uhum. A carta seria enorme, mas não é, repetindo, até para não ficar arrodeando, não é necessariamente a carta que define se o Fortaleza será ou não maior que Vitória, porque as cartas negativas existem para os dois lados, mas elas continuariam existindo. Esses 6 anos do Fortaleza são 6 é uma das maiores sequências já vistas na região, já de fato, nos pontos corridos, sem dúvida. Mas no futebol nordestino como um todo, já é uma das maiores sequências, e isso coloca também. Mas é preciso também pesar o pré-2018, tá? Só você não pode ficar pegado de 2018 para frente, nada daqui para baixo, nada conta. Ou tudo pesa menos. Não, nem tudo pesa menos. Pesa diferente. O Campeonato Brasileiro é diferente, enfim. O Fortaleza está caminhando para fazer história, confirmando a vantagem sobre a América. Já fará história, já será a primeira vez que o Nordeste chegará à semifinal sul-americana. Tem time para mirar o título da competição. E acontecendo esse título, se acontecer esse título do Fortaleza, será, sem dúvida nenhuma, além do ineditismo internacional, será um dos maiores feitos do futebol da região. Isso é um fato. Sim. Mas vamos esperar, né? A gente tá... Não, é só porque a pergunta foi boa. Claro. Mas só para dizer que não é ganhou, resolveu não, tá? Mas ganhou... Sim. Veja só, o torcedor do Vitória vai ficar incomodado. O torcedor do Vitória vai dizer, porra, que aí tá remando. Não, vai bater muita gente. Tempo do caralho aqui. Os e o título acontecer, vai bater muita gente. Pô. Vai. Não, mas vai invejar todo mundo, que ninguém tem o título internacional. Mas eu vou dizer, mas eu joguei já o cenário nacional, joguei o cenário nacional e tal. Mas o Vitória vai ficar meio assim. Exatamente. Fica meio mas é isso, vamos esperar aí até o desfecho aí, até onde Fortaleza vai na Sul-Americana. Pedro, tá mostrando aí... Só um último exemplo. O Campinense ganhou a Copa do Nordeste em 2013, antes dos cearenses. Aquilo transformou o Campinense num clube maior do que Fortaleza? Não transformou. Só para dar um exemplo, assim, não é simplesmente ganhar o campeonato e resolver a história, não. Você pesa várias outras coisas, e o Fortaleza tem várias outras cartas. Mas, enfim, esse é um ótimo debate se vier a acontecer mais para frente. Segue, Mel. É isso. Aí tem aí a evolução de pontos, né, do Fortaleza, em que o Pedro está mostrando ali as 4 derrotas seguidas. E aí essa vitória foi importante, né? Essa vitória específica agora contra o Curitiba foi importante para colocar o Fortaleza acima da linha verde, que é a linha que projeta ali a Libertadores, nessa posição de sexto, mais ou menos. A partir dessa vitória, o Fortaleza volta a pontuar acima dessa linha verde. E já tinha vivido esse momento em outros momentos do campeonato, né? Em outras rodadas, já tinha estado acima da linha verde também, quando venceu o Atlético Mineiro por 2-1, havia vencido o Cruzeiro anteriormente também por 1-0, e naquele momento ele pontuava acima da linha verde, manteve-se dessa forma durante algumas rodadas, mas aquela sequência de 4 derrotas fez com que o Fortaleza recuasse um pouco, até começasse a flertar um pouquinho ali com a linha vermelha, não muito próximo, mas já havia um certo temor, e agora essas 3 vitórias consecutivas novamente colocam o Fortaleza no patamar aí de briga para Libertadores, muito claro, para mim. Perfeito. E aí, nesse caso, né, a gente está vendo que o Fortaleza, e aí, só para colocar a classificação, Pedro, a classificação geral, né, Fortaleza que está com essas 3 vitórias, e se vencer o Fluminense, pode voltar a repetir aquela sequência de 5 resultados positivos que conquistou no ano passado, né, foi o momento chave ali para sair da zona do rebaixamento, da lanterna, né, e sair da zona do rebaixamento. Então, o Fortaleza está com 32 pontos, não tem perigo de perder, só perde no máximo uma colocação, né, para o Atlético Mineiro, que poderia passar, e aí enfrenta o Fluminense, teria que vencer por 2 gols de diferença, né, para passar o Fluminense por conta do saldo, ele ficaria com 10 vitórias, tal qual o Fluminense, e aí passaria o Fluminense mirando. Aí tem o Atlético Paranaense, está com 33, Bragantino está com 35, e aí vem o pessoal ali de cima, Flamengo, Grêmio, Palmeiras e o Botafogo lá disparadamente na primeira colocação. O Bernardo Lima de Andrade mandou superchat, a gente agradece muito, ele está aí com o seu cachorro,
dizendo: faltando apenas 8 pontos para o Fortaleza quebrar o recorde consecutivo do Nordeste, o time mostrou hoje um espírito de luta e seriedade incomum no ano e que continue assim. Pois é, Fortaleza mostrou mesmo um 8 foco pontos muito grande. seria É a porque média está para em escapar. 45, né? Não, A gente tava, talvez seja menos até, né? Talvez não, na verdade ele está botando 8, então seria 40, né? Garantir, né? Ele está projetando 40 aí para uma Não, permanência. 40 é como a gente falou, 40 pode escapar, mas é arriscado. Eu pensei que era 8 para. Mas está muito perto, veja só. As 4 derrotas, elas levantaram alguma coisa, mas a resposta foi, como aconteceu em todos esses anos que o Fortaleza está, a resposta foi muito forte. A resposta foi muito forte. Goleou o Santos, ganhou do Fortaleza do Internacional pela primeira vez, ganha do Coritiba sem aperreio. No meio disso, passa por cima do América Mineiro em um jogo gigante pela Sul-Americana. Assim, não é a primeira vez, isso aconteceu com o Rogério Ceni, mas com o Voivoda acontece assim, de forma até que já deixa de ser manchete. Assim, você faz, a gente não trata aqui já como porra, assim, né? A gente meio que já... É impressionante, É impressionante, responde muito bem. Essa era vai ser lembrada muito, muito, assim, claro, tem a gestão do Fortaleza, mas tem também esse trabalho do Voivoda que, e se conseguir uma terceira vaga seguida para a Libertadores, é algo que... Veja só, se o Fortaleza eliminar o América, um torcedor do Fortaleza falado no chat, alguns programas, e é um dado muito bom. Tirando a Libertadores, que ele chegou nas oitavas, seria G4 em todas as competições que ele disputou pelo Fortaleza, pô. Tipo, chegou na semifinal da Copa do Brasil, foi 4º lugar na Série A, semifinal na Sul-Americana, campeão da Copa do Nordeste, e os títulos cearenses. Mas assim, exceção da Libertadores, tipo, só G4 pesado, que são colocações entre os 4 melhores, todas de muito peso, pô. No mesmo momento. Tipo, não é Evaristo Macedo treinou Bahia em 88, aí volta em 2001, aí você junta 2008, que até tem o título Brasileirão do Bahia em 88, a Copa do Nordeste 2001. Mas, porra, é o mesmo treinador, mas são... óbvio que são momentos diferentes. Nesse caso, não, é simplesmente a mesma sequência. Algumas peças mudam aqui, mas a essência do time é a mesma, o trabalho é o mesmo e como ele está falando, não tem muita ruda, não. É uma das maiores sequências que o Nordeste já viu no time de futebol. Pô. E na Libertadores ainda foi oitavas, né? Assim, não é que caiu na fase de grupos, conseguiu ainda chegar no mata-mata. A desse ano acabou... era difícil da pré, mas chegou nas oitavas, sem dúvida nenhuma. É. E, porra, a exceção ser a Libertadores, porra, você faz tudo. E a exceção você mostra que, porra... Ser oitavas da Libertadores Não, tipo, o cara foi G4 menos da Libertadores, como se fosse Fares Lopes. Não, porra, assim, a exceção é justamente no torneio mais cascudo que tem no continente. Sim, exatamente, com equipes bem mais... Onde você era um estreante, que até isso influencia. Acho que o último estreante a ganhar a Libertadores, não sei se foi Argentino Júnior em 85, não sei se depois alguém ganhou. Argentino Júnior ganhou. Não lembro. Mas enfim, é coisa rara. Além do próprio Penharol em 60, né? É isso. Então pronto, então a gente vai fechando aqui. Os destaques, tu falou os destaques. Não, mas por exemplo, até o Ângelo Rafael colocou aqui o dele, né? Lucero, Pochettino, Marinho. Concordo, acho que foram muito bem também. Acho que Guilherme está cada vez mais focado, está bem mais um jogador útil dentro de campo, mesmo errando algumas jogadas, mas está bem útil mesmo. Então, acho que Fortaleza está vivendo um bom momento, um momento certo, aliás, né? Um momento que, claro, vai ter agora a pausa para a data FIFA, volta de novo, e aí vai ter que retomar depois focado de novo aí com as competições.